A Páscoa é uma das celebrações mais antigas e significativas da história da humanidade, com origens no Antigo Testamento e conexões profundas com o cristianismo. Sua história atravessa séculos e carrega um simbolismo espiritual muito forte. Neste vídeo, você vai entender a Páscoa desde suas origens judaicas até o significado cristão que conhecemos hoje. A primeira celebração da Páscoa aconteceu há cerca de 3.000 anos, no Egito, quando os hebreus viviam como escravizados sob o domínio do faraó. Deus enviou Moisés para libertar o povo hebreu. Após 9 pragas, o faraó ainda se recusava a libertá-los. Então veio a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos egípcios. Deus ordenou que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse os batentes de suas portas com o sangue do animal. Essa marca serviria como sinal para que o anjo da morte passasse por cima daquela casa, poupando os filhos dos hebreus. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passagem ou passar por cima. Naquela noite, o povo foi libertado e começou sua jornada para a terra prometida. Desde então, os judeus passaram a celebrar a Páscoa anualmente como uma memória da libertação do Egito. Até os dias de hoje, a Páscoa judaica é celebrada com um jantar especial chamado Seder, onde são servidos alimentos simbólicos que representam o sofrimento e a libertação dos hebreus. Entre os elementos do Seder estão o pão sem fermento, ervas amargas e o osso de cordeiro. Essa celebração tem caráter religioso e histórico, relembrando a intervenção divina e a fidelidade de Deus com seu povo. Cerca de 1.500 anos após o Êxodo, durante a época da Páscoa judaica, Jesus de Nazaré entrou em Jerusalém para celebrar a festa com seus discípulos. Os evangelhos afirmam que foi exatamente nessa ocasião que os acontecimentos finais de sua vida aconteceram. Durante a chamada Última Ceia, Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo o que os cristãos chamam de Santa Ceia. Ele revelou que estava prestes a ser entregue e morrer, e que seu corpo e seu sangue seriam oferecidos pela salvação da humanidade. A prisão, julgamento e crucificação de Jesus ocorreram logo após essa ceia. Ainda durante o período da Páscoa, Jesus foi preso, julgado por autoridades religiosas e romanas e condenado à morte na cruz. Segundo os evangelhos, ele foi crucificado no dia da preparação da Páscoa judaica. No simbolismo cristão, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Sua morte é vista como o sacrifício definitivo, substituindo o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento. Assim como o sangue do Cordeiro no Egito salva os hebreus da morte, o sangue de Jesus, segundo a fé cristã, salva a humanidade do pecado e da morte espiritual. 3 dias após sua morte, no domingo pela manhã, as mulheres que foram ao túmulo encontraram vazio. Um anjo anunciou que Jesus havia ressuscitado. A ressurreição passou a ser o elemento central da fé cristã. A Páscoa, que antes simbolizava a libertação física do povo hebreu, passou a representar a libertação espiritual por meio de Cristo. Com isso, a Páscoa cristã não celebra apenas a morte de Jesus, mas principalmente a sua vitória sobre a morte. É a celebração da esperança, da renovação e da vida eterna. Hoje, a Páscoa é celebrada de formas diferentes por judeus e cristãos ao redor do mundo. Enquanto os judeus relembram o Êxodo e a libertação do Egito, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Ao longo do tempo, símbolos como o quilho e os ovos de chocolate foram incorporados à tradição popular, representando a fertilidade e a renovação da vida. Mas não tem origem bíblica. A Páscoa é, acima de tudo, uma celebração de libertação e renovação. Desde os tempos antigos até hoje, ela nos lembra de passagens importantes da história da fé, que marcaram povos e continuam a inspirar bilhões de pessoas no mundo todo.